Plantas de copa, sabe o que são? Vim até à Viplant, aos viveiros do Algarve, para vos dar a conhecer mais estas Viplantes. Não é só uma, são muitas. Plantas que a Viplant produz desta forma, com um tronco e uma copa em forma de bola. Têm cada vez mais procura e são muitas e muito bonitas as que são produzidas aqui. As plantas em copa são plantas que têm cada vez mais procura, principalmente no mercado das plantas ornamentais, para quem tem pequenos jardins, pátios ou varandas, porque têm realmente um resultado muito bonito. A Viplant produz uma série delas. Algumas nós já vimos em vídeos anteriores, nomeadamente as buganvílias e os hibiscos. Outras, como este campo de solanos, tanto o jasminoide como aquele de flor roxa, o rationeti, fazem um efeito muito bonito. E depois há outras, como a duranta ou como o callistemon, que vamos ver e vamos aprender com o Frederico um bocadinho mais sobre este assunto. Estamos aqui no nosso viveiro de silves para falar, como podem já ver, de copas. Plantas que nós produzimos neste formato, com um tronco direito e com uma cabeça que chamamos bola e que no fundo é a copa. É uma mini árvore. As copas são um formato com muita relevância no nosso viveiro de silves. Temos diferentes artigos, diferentes plantas que fazemos neste formato. Os hibiscos, por exemplo, os solanos, os jasminoides e o rantonete, este azul aqui, as oliveiras, as buganvílias e ainda 2 ou 3 mais. A copa é uma planta indicada para pôr em vasos, por exemplo, à entrada de uma casa, de um hotel, uma habitação, e que depois deve ser controlada, corrigindo sempre a forma da bola, cortando, podando. Estas copas têm este vaso 19, 3 litros e vaso 23, mas são plantas que com certeza podem ser feitas em copas maiores, em formatos maiores. Quando são adquiridas neste tamanho, estão limitadas ao tamanho do tronco, porque dificilmente conseguiremos torná-las mais altas. Conseguiremos tornar a cabeça mais larga, mas o tronco dificilmente será mais alto. Pelo facto de serem diferentes tipos de plantas, fica difícil de falar de água, adubo, pragas e doenças, porque são plantas diferentes e, portanto, têm especificidades também elas diferentes. O que eu posso dizer é que, na generalidade, as pragas são sempre as mesmas. Andam sempre à volta dos pulgões, dos aranhiços vermelhos, das cochonilhas. Umas são mais sujeitas a afídeos entendam-se os pulgões, e outras são mais sujeitas a aranhiço. Depende. O importante também é perceber, quando se fala de copas, é o formato. Mais uma vez, portanto, há aqui plantas mais resistentes ao frio, como os solanos. Há plantas nada resistentes ao frio, como os hibiscos ou as durantas. Neste vídeo hoje fica difícil, se não impossível, com rigor, falar de pragas e doenças e falar de água, ou seja, de quantidade de água. Sabendo nós que, na grande maioria deste tipo de plantas, a água é necessária, não deve ser em exagero e também não deve ser reduzida. Vale a pena falar também, sobretudo aqui, das práticas culturais. A poda é fundamental, porque esta planta comprada em formato de copa, a sua beleza está precisamente no tronco direito, que aí já está, não é preciso mexer, e na copa. Portanto, são plantas que exigem constante poda. Não é uma poda exagerada, é uma poda de correção. Por exemplo, se está a criar lançamentos, damos um pequeno toque. Agora, temos que ter atenção que ao dar este pequeno toque, podemos comprometer uma coisa, que é a flor. E aí mais vale deixar a flor e após a floração, então fazer este exercício que eu acabei de exemplificar. E isto é válido para qualquer copa. E ao fazermos isto, mantemos a forma e mantemos a beleza da planta. Isto são alguns exemplos das plantas que temos neste formato nas nossas lojas, quer em Oeiras, quer em Vila Moura. E como sempre, convido-os a fazerem uma visita. As plantas de copa têm cada vez mais procura, por isso trouxemos várias da Viplant para lhe dar ideias como é que as pode utilizar no seu jardim, varanda ou terraço. Trouxemos solanos, jasminoides, callistemon e hibiscos. Pode usá-las de muitas maneiras, para enquadrar uma entrada ou um caminho, para dar destaque ou enquadramento a alguma zona especial no seu jardim. O que é que elas precisam? De vasos grandes para se desenvolverem em boas condições, precisam de serem podadas regularmente para manter a sua forma e precisam de serem regadas regularmente. Depois é só escolher a zona que mais gostar e a sua planta favorita e desfrutar desta beleza destas plantas que são muito fáceis de cuidar e vão trazer muita beleza e alegria.